presença dos deuses. A ti cantarei louvores, a ti cantarei louvores. amém. Queremos nos congratularmos junto com toda a igreja e conjunto. E mais grande vitória que Deus tem dado esse conjunto. Sabemos a dificuldade é muito grande, mas Deus está no controle de todas as coisas. Desde já na oração do benefício. Sabemos que essa é a parte mais difícil do culto, onde tem muitas pessoas querendo ouvir a voz de Deus, também com os ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor nesta noite. Me sinto como um pingo d'água no meio do oceano. Tenho quase 20 anos de crente e a gente sempre, Deus tem abençoado e entregado, mas o coração e as pernas ainda tremem. Quem diz amém? Amém. E a palavra não é nossa, a palavra é dele. Amém? Meus queridos irmãos, meditando nesse texto, esses dias, na minha casa, pedindo uma palavra a Deus essa noite para transmitir, não é? Apesar de uma semana muito corrida, 6 dias na igreja, falando, pregando, e às vezes a gente pergunta a Deus o que é que a gente vai dizer. Não é assim, agora? Tá? Mas estamos aqui para adorar a Deus, sabemos das nossas fragilidades nessa noite, mas sei que Deus ele prepara a mesa no deserto, ele preparou um banquete para nós. Nessa noite, a igreja orando, com certeza Deus dará uma palavra conforme a sua vontade, não a minha, mas conforme a vontade de Deus. E quando é conforme a vontade de Deus, tudo dá certo. A gente sai abastecido, a gente sai transbordando, guardando, escondendo a palavra no coração e vivendo a palavra. Bem? Meditando, irmão, nesse texto, eu quero falar nesta noite sobre uma geração que se dispõe a adorar o seu Criador. O que me chama a atenção é que ninguém está aqui nesta noite forçado. Não é? A gente tem a liberdade de adorar o nosso Criador nessa noite, através de louvores, através das ofertas, através de um gesto, de um testemunho, através de um instrumento, através das nossas orações. E a Bíblia diz que o Senhor ele habita nos meios dos louvores nessa noite. Ele está no centro, está no meio, está no centro das atenções nessa noite. Mas se tratando dessa geração que tem um prazer particular de adorar o seu Criador nessa noite. Aleluia. Saímos de casa, não é? Querendo chegar no culto e querendo uma palavra de Deus, com sede de pedir ao nosso Criador uma palavra, que Ele fale comigo, que Ele continue me ajudando, que Ele continue me dando força. O nosso Criador, Ele não se esqueceu de você. Glória ao nome de Jesus. E Deus, como Criador, Ele é a origem de todas as coisas. Ou seja, tudo quando existe. Deus criou o mundo para mostrar o seu poder, a sua glória. E Deus, Ele ficou conhecido e também reconhecido como Senhor das nossas vidas, como Criador, de tudo e de todos, pelo ato de criar e sustentar todas as coisas com o seu poder e também com a sua glória. Me lembro bem que eu vi em poucos tempos alguém dizer que o mundo surgiu de uma explosão cósmica. Do nada
desapareceu. Mas isso é mentira. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que no princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E no versículo 2 diz que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Glória ao nome de Jesus. Certa vez alguém me fez uma pergunta e eu fiquei atônito quando essa pessoa me perguntou, disse: quem foi que criou Deus? Como Deus, Ele nasceu? Eu disse para ela: Deus é o Criador. Deus é incriável. Aleluia. Deus, Ele se fez por si próprio, porque Ele é Deus e Senhor da minha vida. Deus tem a sua forma e a sua maneira de se revelar, a sua revelação geral para a humanidade. Deus como Senhor e Criador absoluto. A Bíblia diz que dele e por ele e para ele são todas as coisas. Mas no número 14 de Salmo e no versículo 1, disse: unesse o seu coração, aonde está Deus? Ainda tem pessoas que dizem: aonde está Deus? Não acredita no poder, na glória, não acredita na existência de Deus, não acredita que Deus criou os céus, a terra, criou os rios no seu curso, os mares, e também criou a natureza e usa a natureza para beneficiar o homem. Deus, como Deus Trino Todo-Poderoso, que o seu amor e também a sua labachai, a sua justiça anda lado a lado, criou o sol e a lua, o sol para iluminar o dia e a lua para iluminar a noite, criou milhões e milhões de galáxias e muitas estrelas. Ele chama pelo nome, ela tem que obedecer. Esse é o Deus que eu estou adorando nessa noite. Quantos podem adorar esse Deus nessa noite? Glória ao nome de Jesus. É esse Deus que nós adoramos e temos a liberdade de dizer ao mundo que Ele é o Criador, que Ele é o sustentador, que Ele é o Senhor da minha vida e também da tua vida. A Bíblia diz em João capítulo 1 e versículo de número 3 que Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por meio dEle, e sem Ele nada que foi feito se fez. A Bíblia diz que Deus, Ele também, Ele formou o homem. Deus mudou o homem daquilo que existe, do pó da terra, um simples pó da terra, porque já existia algo, aleluia, e Deus mudou
de todo mundo, porque Deus é Senhor e Ele mostra que é absoluto na minha vida e na tua vida. Ninguém pode dizer, aleluia, que Deus não existe, porque Deus se revela e a natureza fala do seu amor, a natureza fala da sua glória, a natureza fala do seu caráter, a natureza fala da sua justiça, a natureza fala do seu semelhante, a natureza fala do seu poder, e Ele está aqui e sustenta todo esse seu corpo através da sua palavra, porque Ele é Deus, na minha, na tua vida, te põe de pé, te alimenta, te dá subidade, te dá graça. Eu sei que se parar o oxigênio agora todo mundo morre, aleluia, mas Deus é poderoso, aleluia, e Ele controla o oxigênio de cada crente aqui nessa noite. Ele controla a pressão, Ele visita os ossos, a coluna, Ele sabe a minha estrutura. O salmista no Salmo de número 4 e versículo 8 diz: sem paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. A Bíblia diz no Salmo 91 e versículo de número 1: só aquele, não é todos, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se Deus habita em mim e eu habito em Deus, e eu tenho convicção que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu Criador, eu rasgo o meu coração, porque existe o único Deus e um só Senhor, entre Deus, o mediador e os homens, Jesus Cristo, o homem está aqui para falar através da sua palavra, para se revelar através da sua igreja, e fala meu coração, desculpe! Que eu vou travar a minha necessidade, porque a minha alma tem sede de Deus. Ouvi o Senhor dizer no Salmo de número 42 e no versículo de número 1 e 2, depois do versículo 5, ele disse: como servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, meu Deus. A minha alma tem sede de Deus, de ser cheio da glória, de ser cheio do poder, de ser batizado com o Espírito Santo, de falar uma língua diferente, de sentir o prazer de adorar. Gosto dessa geração, porque mesmo tendo caçúria, mesmo tendo caçúria, mesmo tendo pouca força, ela exalta, mesmo tendo pouca força, ela adora, mesmo tendo inferno, mas ela glorifica, mesmo tendo condição de chegar, mas Deus tem condição de chegar e chega aqui nessa noite, porque ela é Deus da minha vida. Mas visita, Deus me visita nessa noite. A dificuldade vem, ainda que eu exalte, ainda que eu glorifico, mas é muito pouco, eu tenho que dar o melhor, o maior. Deus, nessa noite, se desprenda da terra, esqueça da sua casa, do seu lar, do seu esposo, do seu comércio, do seu trabalho, da sua família. Deus está no controle da situação. Mas mesmo adorando muitas vezes a alma, porque a toda alma não é a toda carne. A valessura me cantareia. Quando dói a carne, a gente vai no médico, ele faz o remédio e ali passa. Mas a toda alma, o remédio não é daqui da terra. A dor do Espírito não é daqui da terra. Aí ele diz no versículo 5: porque te abate a minha alma, porque te perturba dentro de mim. Glória a Deus. Sofrimento nessa noite, lavar sai, a transformar em alegria, aleluia, nenhuma cachoeira que jorra para a vida eterna, ao rio que cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada, e Deus vai operar, aleluia, ao amanhecer. A Bíblia diz que Ele vai cessar as guerras até o fim da terra. Ele corta o laço, Ele quebra a lança, Ele quebra o carro do fogo, e Ele diz: se desprenda da terra e se acate. Eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus.
situação, tira a inquietação, a preocupação, porque a minha Bíblia diz que são muitas aflições do justo, mas o Senhor, Ele livrará de todas elas nessa noite, porque Ele é livramento para mim, para você. E eu prego para uma geração que se dispõe a adorar o seu Criador em meio à crise neste mundo, a inversão de valores muito grande. O que é certo está errado, o que é errado está certo. Cada dia os homens querendo galgar uma cadeira, cada dia ficando mais rico e os menos favorecidos, perdendo as esperanças, muita gente investindo. Aleluia, seus filhos, pai contra pai, irmão contra irmão, não tem paz, não tem esperança. O mundo está fechado, está em guerra, está em fogo, está em água. Aleluia, mas a igreja está de pé, de pé, de pé. Certa vez Jesus disse para Pedro, Pedro, o que quer dizer perto os pequenos pedacinhos de pedra que não valem para nada, disse Pedro, tu és Pedro, e sou esta pedra, que sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus não respeita a crise, Deus não respeita a inflação para te dar vitória nessa noite, para te abençoar nessa noite. Ele é Deus em cima, Deus embaixo, Senhor nos céus e na terra, e governa por contra a sua. Agora sua e governa, está sentado no trono e governa por conta própria, tem o controle de tudo, tudo. Na visão humana parece que Deus perdeu o controle. A prostituição, aleluia, cada dia está aumentando a inversão de valores, aleluia, dos sexos opostos, aleluia, tem aumentado cada dia os homens perdendo a semelhança de Deus, escravizado pelo pecado, escravizado na prostituição, na depravação muito grande, e não acredita que existe o Criador, o Senhor, que criou o homem para a mulher e a mulher para o homem no sexo oposto, para o homem amar e ter uma só esposa e assim sucessivamente. Mas a humanidade se dobra a um Deus que não pode ouvir, a um Deus que não pode falar, a um Deus que não pode se movimentar e ouvir, a um Deus que Ele não fala, a um Deus que não está preocupado se o homem morre, se o homem deixa de morrer. Mas nessa noite o Criador está aqui dando oportunidade à humanidade, a porta da graça está aberta, e Ele diz: olhai para mim. Agora sura de Candaraia, olhai para mim, sereis salvos, todos os moradores da terra. O homem errou o alvo, o homem perdeu a visão, mas nesta noite a igreja que tem visão e adora o Deus que é Senhor, porque Ele é maravilhoso. A Bíblia diz que Ele é conselheiro, a Bíblia diz que Ele é Deus forte, a Bíblia diz que Ele é Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu sei que só existe o único Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e subsistem três pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, porque quando Jesus ele foi, aleluia, da terra para a glória, Ele disse: enviarei o outro Consolador, aleluia, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita em vós. Você vai ser consolado da mesma forma que eu estou consolando vocês. Você vai ser instruído da mesma forma que eu estou instruindo vocês. Você vai ser ensinado da mesma forma que eu ensino vocês. E Ele disse em Mateus, no capítulo 28, versículo 20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você não está sozinho. Você não está sozinha neste mundo, não tenha medo. Aleluia. Jesus está contigo, ombro a ombro, lado a lado. Mas é necessário vir as aflições da vida, perseguições da vida, porque certa vez Jesus disse ao seu discípulo, aquele que vinha após mim, Mateus 16:24, renuncie a si mesmo, foi isso que você fez. Tome a sua cruz de cada dia e me siga. Jesus não quer que você pare na caminhada. Jesus não quer te ver na
frente, que para frente é que se anda, tudo aqui vai ficar. Aleluia! Ele quer que você prossiga, persista, não desista. Aleluia! Deus te dá graça para caminhar, Deus te dá força, não precisa de muita não. Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e também não negaste o meu nome. Essa é a cruz de cada dia que eu e você tem que levar. Mas Ele dá graça para resistir, aleluia. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A gente resiste, Jesus trabalha por mim, trabalha por você, e a gente adora Ele aqui nessa noite, porque Ele é Deus. Eu lembro bem de Gênesis no capítulo 7, de 6 a 7. Quando Deus ele disse a Noé que mandaria chuva sobre a terra, porque naquele tempo não chovia, porque o vapor da terra e aquele sereno sobre as plantações. E Deus é detalhista. E disse a Noé: faz uma arca desta forma, assim, com janela, com porta, porque Deus prevê o futuro. A gente vê o que está na frente dos nossos olhos, mas Deus vê além daquilo que nós imaginamos. É por isso que Deus prepara tudo. Às vezes a porta se fecha, Ele abre uma saída. A saída se fecha, Ele abre uma janela. E Deus tem os seus propósitos, os seus projetos. Noé, como homem obediente a Deus, ele apregou o primeiro prego, mas não parou de trabalhar. Você apregou o primeiro prego na sua arca e vai chegar no final, vai pregar também até o último. Glória a Deus. Noé não decepcionou Deus, fez da forma que Deus disse. Não decepcione os seus Deus. Faça da forma que Ele disse, que Ele ensinou a você. Da maneira que Deus disse, Noé fez. Entra no capítulo 7, você entra na arca, Noé. Tu e a tua família. Eu não sei como Noé fazia comida, sua esposa lavava roupa. As necessidades fisiológicas também, eu não sei como. Mas para tudo Deus dá um jeito. Se está dentro da arca, tem jeito do teu problema. Se está dentro da arca, há esperança para a tua família, há esperança para o teu filho, para a tua parentela, há esperança para alguém que está distante. Aleluia. Há esperança, porque a esperança da gente não morre. Se está dentro da arca, Deus tem o controle da arca. Aquela arca não era movida a gasolina, nem do povo a óleo diesel, nem a álcool, nem a gasolina aditivada. Aquela arca não tinha uma marcha, não tinha um acelerador. Aquela arca não tinha uma direção. Aleluia. Mas mesmo assim, Noé dentro da arca, passando noites e noites, Noé adorava o seu Criador. Quem está dentro da arca está passando por dificuldade. Quem está dentro da arca está passando por opressão, por noite escura, dificuldade muito grande. Aleluia. Mas Deus nessa noite, como o Senhor da nossa vida, que controla todo o globo terra, os céus e a terra, tudo, foi Deus que criou. Aleluia. Ele controla a tua vida, Ele controla a minha vida. Ele não vai deixar você morrer, Ele não vai deixar você perecer, porque você está dentro da arca. E quem está dentro da arca está seguro. Quem está dentro da arca está guardado. A Bíblia diz: corre forte é o nome do Senhor, e para Ele corre o justo. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Quem está dentro da arca tem paz. Quem está dentro da arca tem alegria. Quem está dentro da arca tem paciência. Quem está dentro da arca fica na porta, não sai, porque só 31 e 34 diz: trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo da família me apavore, e eu me calo e não saio da porta. Glória. Você vai dizer ainda que Ele me mate, eu vou esperar
nele. Ainda que ele tire tudo, que eu perdi tudo, meus filhos, perdi tudo que tinha, a fazenda, os bens materiais, as minhas vestes, só sobrou para mim um caco de telha, para me coçar minhas chagas, minha pele. Aleluia. Mas eu sei que o meu Redentor vive. E por fim ele vai se levantar sobre a terra. Já ouvi dizer, um dia Deus ele vai se lembrar de mim. Aleluia. Um dia Deus ele vai abrir uma porta, uma janela para mim. Eu quero dizer nessa noite que Deus não prova ali nas forças. Você não morrerá nesta prova. Deus abrirá uma saída nesses dias para alguém que esteja aqui. Aleluia. Abrirá uma porta, um caminho, uma via para você. Glória ao nome de Jesus. Será que Deus está se lembrando de alguém nesta noite? O lembrar de Deus subtende a ação de Deus na tua vida nesta noite. A Bíblia diz ainda antes que houvesse dia, Deus muitas vezes ele mexe com a natureza para beneficiar o crente. Glória ao nome de Jesus. Ele disse ainda antes que o mundo existisse, que o sol existisse, que a lua existisse, que as estrelas existissem, aleluia, que os homens existissem, aleluia. Ele está dizendo, eu sou. Em outras palavras, ele está dizendo, eu sou o que você precisa ter. Glória ao nome de Deus. Nessa noite, Jesus, ele é a luz para o cego. Nessa noite, Jesus é a água para o sedento nesta noite. Jesus, nessa noite, é o médico para os doentes. Jesus, nessa noite, ele é o vigor para o cansado. Jesus, nessa noite, ele é milagre na nossa vida. Jesus, nessa noite, é salvação para aqueles que precisam da salvação nesta noite. Jesus, nessa noite, ele é o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Messias, o nosso ungido, o nosso escolhido, merece ser adorado. Aleluia. O apóstolo João, ele procurou várias expressões, aleluia, para mencionar, aleluia, Jesus no capítulo 3, versículo 16, porque o amor de Deus não se mede. O amor de Deus não tem altura, não tem fundura, não se pode se esquadriar. A única maneira, essa expressão que ele usa, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, que não pereça, mas que tenha vida eterna. Aleluia. Nesse sentido, a Bíblia está falando do mundo, do homem, do corpo corporativo. Está falando da humanidade. Não está falando do seu cósmico. Não está falando do globo terra. Está falando da humanidade. A humanidade precisa de Jesus. Jesus é alegria para aquele que está triste. Jesus, ele é a ressurreição e a vida.